E sobre esse decreto aí de escalonamento de horário comercial, que deve passar a ser uma exigência, eu converso aqui no estúdio com a secretária municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Azilma Campos Peixoto. Boa tarde, secretária, bem-vinda. Boa tarde, Michele. Obrigada. Bom, a gente viu aí a reportagem, a situação dos ônibus, que nunca foi fácil agora, então, né, realmente não tem como, a gente já vai ficar uma maravilha, mas vamos lá. Esse decreto, que até então era uma sugestão, né, uma orientação, uma recomendação, deve, né, possivelmente passar a ser uma exigência, porque não estava funcionando, então, não estava surtindo efeito. De fato, as imagens aí não contrariam essa ideia. A gente está vendo a plataforma de ônibus, né, congestionada, muitos veículos circulando na cidade, os parques lotados, né, então está evidente aí que não está havendo respeito com relação a esse isolamento. Parece que todo mundo está levando a vida assim, normal, né? Como se a gente não tivesse na situação. Inclusive, eu quero reforçar que eu sou a única que está sem máscara aqui no estúdio. Toda a equipe que está trabalhando aqui, está todo mundo devidamente protegido e me protegendo também. Mas então, secretária, aí com esse enrijecimento, vamos dizer assim, agora tornando uma obrigação, o que deve mudar? Por exemplo, vai ter punição? O que a gente... Bom, primeiramente, como vocês colocaram, o primeiro decreto ele veio para recomendar, né, até no intuito de fazer algo mais democrático e entender as necessidades do comércio, da indústria, prestação de serviço com relação a esses ajustes de horários. Como não funcionou, né, as pessoas acabaram não respeitando essa recomendação, é lamentável, mas os números nos obrigam a tomar uma decisão mais arrojada no sentido de passar a obrigar. Para que a gente faça isso de um modo que seja mais assertivo, nós já fizemos todo um contato com a CIEG, a Federação do Comércio, a FEComércio, e a CIEG da Indústria, né? No sentido de que a gente possa ouvi-los também nesse momento para tomar uma decisão. Até os horários que vocês colocaram na reportagem, pode ser que aconteça uma modificação. Esses 5 horários pré-estabelecidos, talvez, então, sejam alterados. Podem ser alterados, porque nós pedimos para esses órgãos, FIEG, a CIEG e FEComércio, para que eles possam, baseado em todas as atividades que estavam permitidas no decreto anterior, né, do Estado, para que eles fizessem uma definição de quais seriam os melhores horários para aquelas atividades. E a gente pretende absorver, né, como uma forma aí de distribuir um pouco essa responsabilidade de como atuar melhor de forma flexível. E por falar em uma melhor atuação, a gente deve ter, então, uma maior fiscalização também para conseguir fazer isso funcionar, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa, não é fácil. Né? A Prefeitura criou, né, instituiu através de um outro decreto agora recentemente, a Central de Fiscalização, né? Essa central ela está trazendo fiscais da AMA, da CEPLAN, da Vigilância Sanitária, fortalecendo esse grupo de fiscais. E nós estamos procurando atuar de bairro a bairro, né? Então tem toda uma comitiva de fiscalização, indo de bairro a bairro, entendendo aquelas atividades que estão infringindo o decreto, né? Porque a Prefeitura decidiu seguir o decreto estadual, então aquelas que estão infringindo, e também aquelas que não estão atendendo os protocolos de higiene e cuidados com a saúde. Devagarinho eu vejo que a gente está começando a caminhar. Eu tenho observado que as pessoas pelo menos estão tentando usar máscara. Não que todo mundo esteja utilizando ou da forma correta, mas já está havendo um esforço. Como a senhora acabou de falar que a Prefeitura está andando aí paralelo, né, junto aí ao Estado com relação ao decreto, também deve sair então esse novo decreto após o do governo estadual, que provavelmente, né, sai amanhã. A gente sabe que o governador conversou ontem, teve uma longa conversa com o prefeito Iris Rezende. E a senhora pode adiantar para a gente aí o que foi dito, assim, o que deve, sei lá, continuar fechado, o que deve abrir, como é que eles entraram num acordo? Bom, o governo estadual ainda não passou, né, qual vai ser a decisão final. O que a gente sabe é que eles estão bastante preocupados, como você mesmo colocou aqui, isso é evidente, né? Muito preocupado com essa falta de isolamento. Nossas taxas caíram aí de melhor do Brasil, mais de 50%, para menos de 40%. E isso leva a uma preocupação muito grande
com a questão da saúde, né? É disponibilidade de leitos, disponibilidade de UTIs. E agora nós estamos colhendo os frutos das semanas de um isolamento bem mais rígido, né? Perfeitamente, sua posição é perfeita. Ou seja, se nós não controlarmos, nós vamos colher frutos muito ruins, né? E nós teremos leitos suficientes, respiradores suficientes para atender essa demanda. Então, é responsabilidade do poder público, né, de cuidar dessas questões, né, e procurar ter uma atitude agora em que pese ser mais severa, mas que venha realmente a proteger a saúde aí da população. Agora, secretária, é uma questão de consciência, né? A gente tem que esperar que a população realmente preste atenção. Agora, com relação a gente fica meio perdido, às vezes, com relação às diretrizes de governo federal, governo estadual e municipal, né? Porque às vezes não falam a mesma língua, vamos dizer assim, já não é um momento fácil. Então, ontem a gente, por exemplo, teve a questão do presidente Jair Bolsonaro colocando aí uma exceção como uma questão, colocando como uma questão oficial aí, barbearias, salões e academias. O prefeito já sinalizou alguma questão com relação a essa questão da academia, por exemplo, aqui em Goiânia? Não. Assim, as academias aqui devem reabrir ou não, né? Porque tem muita gente querendo saber agora. Até porque a gente entende como fundamental praticar exercício, mas mais fundamental é a gente preservar a vida, a saúde nesse momento, né? Então, como é que nós vamos ficar aqui em Goiânia? Não, a ideia da prefeitura sempre foi a de acolher o decreto estadual. Até porque nós estamos numa região metropolitana e Goiânia ela tem uma importância significativa nela. Então, a gente tomar uma postura que seja diferente da postura do Estado é fazer um confrontamento, né? Então, a população não ajuda ninguém, não ajuda, né? Então, a postura da Prefeitura foi sempre seguir o decreto estadual, continuaremos seguindo, por isso que a gente está aguardando o que virá no decreto, né? Que deve estar sendo publicado na data de amanhã, e a partir daí, aquilo que a Prefeitura entender que também merece, né, alguma correção, ou até alguma abertura, ela fará. Mas para que seja feito isso, nós estamos o tempo todo dentro do gabinete de crise avaliando a questão das curvas epidemiológicas, sem que haja um posicionamento da saúde, a Prefeitura tem se comportado de maneira a não fazer novas concessões. Então, por exemplo, a gente pode supor que, tendo em vista que o governador diz que vai restringir um pouco amanhã para a gente, né? Ele pretende flexibilizar de tempo em tempo e ir analisando, né? A cada dia. Se ele diz que vai dar uma enrijecida nas regras, vamos dizer assim, no decreto, e a gente ainda não tinha liberação da 44, então a gente pode pensar que dessa vez ainda não vai, mesmo a gente vendo que os comerciantes pedem, enfim, a gente deve pensar que nesse momento a Prefeitura não deve liberar. Não deve. O que a gente pede é que aqueles que estão, né, autorizados a funcionar, que o façam de forma adequada, aqueles que não estão, que não façam como está acontecendo, para que de fato a gente, melhorando essa condição do isolamento, a gente tenha condições de retornar com algumas atividades gradativamente. Por exemplo, o shopping, né, também não deve abrir por agora. Porque a gente já viu alguns locais do país que abriram e a coisa foi meio polêmica, né? Usaram até alguns memes, aquele daquelas pessoas que carregam a caixão e fazem aquela piada que inclusive é terrível, a gente ri porque é terrível, né? Inclusive teve até uma fala do dono da funerária desse meme falando a respeito, porque as pessoas se cuidem. Ele estava de máscara, inclusive, conversando, porque o brasileiro, ele brinca com tudo também, né? Ele pegou isso e estavam usando isso nas portas de shoppings, de lojas, do comércio, porque, gente, é uma coisa muito séria. A gente tenta suavizar para não surtar, mas se a gente não fizer a nossa parte, vai ser mais complicado. E a gente está indo até bem, né? Goiás está indo bem, né? Está. Os números de Goiás, quando você compara, né, a outros estados, ele está muito bem posicionado, né? Nós temos aí uma quantidade de utilização de leitos de UTI na ordem de 30%. Né? Então, existe aí uma situação de conforto, mas que a gente não pode se perder. Né? Por isso que você tem obrigatoriamente que se antecipar em algumas ações para não acontecer o que já está acontecendo em outros estados. E a gente continua reforçando aqui. Com Secretária, certeza. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente no TBC Notícias, primeira edição. Eu gente, agradeço, todo mundo viu? fazendo a sua parte. Muito obrigada. Uma ótima tarde. Obrigada a você.